Se você acordou hoje com o coração apertado, cheio de dúvidas, sem saber exatamente qual caminho seguir ou qual decisão tomar, pare tudo agora. Esta não é uma coincidência. Deus trouxe você até este vídeo porque Ele tem uma resposta específica para a sua inquietação. Hoje, o céu vai se abrir sobre a sua mente e a neblina da confusão vai desaparecer. Você não precisa carregar o peso da indecisão sozinha. Existe um versículo poderoso, uma chave mestra no Salmo 25, que vai destravar a direção que você tanto pede. Nos próximos minutos, vamos orar juntas e você vai sentir o peso saindo dos seus ombros e a clareza de Deus entrando na sua alma. Prepare o seu coração, porque a direção que você procura já foi liberada e está chegando até você agora. Amém? Eu sei como é difícil começar o dia quando a nossa mente parece um labirinto. Talvez você tenha acordado hoje e antes mesmo de colocar os pés no chão, aquela preocupação antiga já bateu na sua porta. Talvez você esteja diante de uma escolha importante no trabalho ou uma situação difícil na família que exige uma posição sua e você simplesmente tem medo de errar. O medo de tomar a decisão errada paralisa a gente, não é verdade? A gente pensa, e se eu for por aqui e me arrepender? E se eu falar isso e piorar as coisas? Essa sensação de estar no escuro, tateando as paredes em busca de uma porta, gera uma ansiedade silenciosa que consome a nossa energia logo pela manhã. Você se sente sobrecarregada, não pelo trabalho físico, mas pelo trabalho mental de tentar prever o futuro e controlar os resultados. Às vezes, a dúvida é tão grande que a vontade é de nem sair da cama, só para não ter que enfrentar as perguntas do dia. Mas eu quero te dizer algo que vai acalmar o seu coração agora. A responsabilidade de saber tudo não é sua. Deus nunca pediu para você saber o futuro. Ele pediu apenas para você confiar nele, que é o dono do futuro. Quando nos sentimos perdidas, é justamente o momento em que estamos mais prontas para sermos achadas por Ele. A sua incerteza de hoje é o convite de Deus para você segurar na mão dele com mais força. Você não está sozinha nessa encruzilhada. O Senhor é o seu pastor e Ele não deixa suas ovelhas perdidas. Por isso agora eu convido você a parar de tentar resolver tudo na força do seu pensamento. Vamos acalmar a alma para ouvir a voz do Espírito. Ajeite-se onde você estiver. Se puder, feche os olhos. Solte os ombros. Vamos respirar fundo, trazendo a paz de Deus para dentro e soltando toda a confusão mental para fora. Inspire profundamente pelo nariz. Encha o peito de esperança. E expire devagar pela boca, soltando a dúvida, soltando o medo de errar. Mais uma vez, inspire a clareza do céu e expire toda a neblina da terra. Sinta a presença de Deus te envolvendo agora. Você está segura. Vamos entrar na presença do Pai com a palavra que nos guia. A palavra de hoje está no Salmo 25, versículo 4, que diz: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Repita isso no seu coração ou em voz alta. Faze-me saber os teus caminhos. Senhor Deus, Pai de infinita sabedoria, nós nos apresentamos a Ti nesta manhã não porque somos sábias, mas porque precisamos da Tua sabedoria. Minha irmã que ora comigo agora está com o coração sedento por uma direção. Pai, diante das bifurcações da vida, nós paramos e pedimos: mostra-nos o teu caminho. Eu declaro sobre a sua vida agora que os seus ouvidos espirituais estão se abrindo. Onde havia ruído, eu declaro silêncio para ouvir a voz de Deus. Onde havia vozes de medo, eu declaro a voz do bom pastor. Imagine agora, minha irmã, você parada em uma estrada com neblina e, de repente, uma luz suave começa a iluminar apenas o próximo passo. Não a estrada toda, mas o próximo passo. É isso que Deus te dá hoje. Receba essa luz. O salmista continua pedindo para ser ensinado. Para aprender, precisamos soltar o que achamos que já sabemos. Senhor,
Nesta manhã, nós esvaziamos a nossa mente das nossas próprias estratégias falhas. Nós entregamos a ansiedade de ter a resposta certa na hora certa. Diga comigo, eu renuncio ao medo de errar. Senhor, retira dos ombros desta mulher o peso da perfeição. Que ela entenda que, se o coração dela busca te agradar, o Senhor endireitará as veredas dela, mesmo que ela tropece. Nós depositamos aos teus pés as decisões financeiras, as decisões familiares, as escolhas profissionais. Eu profetizo que a paralisia sai da sua vida agora. O espírito de confusão que tenta te deixar estagnada bate em retirada em nome de Jesus. Você terá uma mente clara, serena e decidida. Visualize agora você entregando uma pasta pesada, cheia de documentos e problemas, nas mãos de Jesus. Ele sorri, pega esse peso e diz: deixa que eu guio. Sinta o alívio. Pausa. 3. O versículo 9 do mesmo salmo diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. A chave para a clareza é a mansidão. Senhor, amansa o nosso coração. Às vezes, a resposta já veio, mas a nossa agitação não nos deixou perceber. Acalma a tempestade interior, Pai. Que a tua filha possa sentir a tua brisa suave, indicando a direção. Não no terremoto, não no fogo, mas na brisa suave. Eu declaro que, durante este dia, sinais claros chegarão até você. Uma palavra amiga, um versículo, uma porta que se abre ou se fecha suavemente. Você terá discernimento para entender os sinais de Deus. Imagine o seu coração como um lago que estava agitado e turvo, e agora as águas se acalmam e ficam cristalinas, refletindo o céu azul. Essa é a sua mente em Cristo Jesus hoje. Paz e clareza. Senhor, nós não confiamos apenas na nossa capacidade de ouvir, mas na tua vontade de falar. Tu és um pai que ama guiar seus filhos. Tu não brincas de esconde-esconde com a nossa vida. Se pedimos pão, o Senhor não nos dá uma pedra. Se pedimos direção, o Senhor não nos dá confusão. Receba esta verdade. Deus quer te guiar mais do que você quer ser guiada. Diga: eu confio no teu guiamento, Senhor. Eu abençoo a sua inteligência, a sua intuição e a sua percepção hoje. Que ao olhar para as opções diante de você, uma delas brilhe com a paz do Senhor. Que a paz seja o árbitro em seu coração, como diz a palavra. Onde tiver paz, ali é o caminho. Visualize você caminhando hoje, segura, com a cabeça erguida, não porque sabe tudo o que vai acontecer, mas porque sabe quem vai com você. Você está acompanhada pela sabedoria eterna. E agora, minha amada irmã, nós entramos em um momento sagrado de reversão espiritual, onde transformamos cada dúvida em certeza pela fé, pois o Deus que servimos não é Deus de confusão, mas de paz. Eu quero que você sinta agora o ambiente mudando ao seu redor, pois quando a luz de Deus chega, as sombras da incerteza são obrigadas a recuar. Em nome de Jesus, eu me levanto em autoridade espiritual contra todo espírito de engano que tem tentado nublar a sua visão e sussurrar mentiras de fracasso no seu ouvido. Eu declaro agora que essa neblina mental que tem te impedido de ver o horizonte está sendo dissipada pelo sopro do Espírito Santo. Onde você via um muro, Deus está colocando uma porta. Onde você via um abismo, Deus está construindo uma ponte. Aquela situação que parecia um nó cego, sem solução, começa a se desatar agora mesmo diante dos seus olhos espirituais. Receba esta palavra profética sobre a sua vida. Você não será envergonhada nas suas decisões. O Senhor diz ao seu coração que Ele está te dando a mente de Cristo. Isso significa que você terá uma capacidade sobrenatural de enxergar além do óbvio, de perceber as intenções escondidas e de identificar a oportunidade certa no meio do caos.
Eu reverto agora toda a palavra de maldição que foi lançada, dizendo que você sempre erra, que você não tem jeito, que você toma decisões precipitadas. Isso é mentira. Eu declaro que a partir de hoje, você é uma mulher guiada pelo Espírito, prudente, sábia e assertiva. A sua sensibilidade espiritual está sendo afiada. Deus está calibrando a sua bússola interna. Você vai olhar para os problemas de hoje não com o desespero de quem não sabe o que fazer, mas com a calma de quem tem um conselheiro infalível ao seu lado. Eu profetizo sobre a sua vida financeira que onde havia dúvida sobre investimentos, compras ou dívidas, virá uma estratégia divina que trará multiplicação. Eu profetizo sobre a sua família que nas conversas difíceis, Deus colocará as palavras certas na sua boca, palavras que curam e direcionam, e não palavras que ferem. Eu profetizo sobre a sua vida profissional, que você saberá exatamente a hora de falar e a hora de calar, a hora de avançar e a hora de esperar. A sabedoria do alto está descendo sobre você como um manto agora, aquecendo seus ombros e tirando todo o frio do medo. Senhor, nós selamos este momento com a Tua presença poderosa. Assim como o povo de Israel era guiado pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, esta Tua filha nunca, jamais caminhará sozinha na escuridão. Nós selamos a mente dela com o sangue de Jesus, protegendo os seus pensamentos contra a invasão da ansiedade. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente dela em Cristo Jesus. Nenhuma seta de dúvida prosperará contra ela. Nós estabelecemos uma barreira de proteção ao redor da vontade dela, para que ela não seja influenciada por pressões externas, nem por manipulações de terceiros, mas que ela seja movida unicamente pela Tua doce vontade. Pai, que o dia de hoje seja marcado por pequenos milagres de clareza. Que ao abrir a Bíblia, o versículo salte aos olhos. Que ao ouvir um louvor, a resposta venha na letra. Que ao conversar com alguém, a confirmação venha na frase. Que ela esteja atenta e sensível. Eu abençoo os pés desta mulher, para que eles não tropecem. Eu abençoo as mãos dela, para que tudo o que ela tocar prospere e tenha direção. Eu abençoo os olhos dela, para verem o Teu caminho. Que ela saia deste momento de oração não apenas aliviada, mas equipada. Equipida com a certeza de que o grande Eu Sou está indo à frente dela, endireitando os caminhos tortuosos e quebrando as portas de bronze. Fique em paz, minha irmã. Respire fundo mais uma vez e sinta essa certeza se assentando no fundo da sua alma. Não há o que temer. O Mestre está no barco e ele tem o mapa. A clareza que você pediu já foi liberada no reino espiritual e vai se manifestar no reino natural nas próximas horas. Agradeça, apenas agradeça. Diga, obrigada, Senhor, pela direção. Obrigada porque eu não estou sozinha. Obrigada porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos agora mergulhar ainda mais fundo neste rio de águas vivas, pois a direção de Deus não é apenas para o dia de hoje, mas para o destino que Ele traçou para você. Continue com seus olhos fechados, mantenha essa conexão preciosa que estabelecemos, porque agora vamos trilhar áreas específicas da sua vida que precisam dessa luz do Salmo 25. Muitas vezes, minha irmã, a falta de clareza não está no todo, mas em partes específicas que doem. Às vezes, sabemos o que fazer no trabalho, mas estamos perdidas na família. Às vezes, a família vai bem, mas a vida financeira é um nó que não desata. Deus quer iluminar quarto por quarto da casa da sua alma. Pense agora, enquanto a música toca suavemente no seu espírito, naquelas decisões antigas que você tem empurrado com a barriga. Aquilo que você evita pensar porque te causa dor ou medo. O Senhor me diz que a procrastinação gerada pelo medo está sendo quebrada agora.
Nós vamos orar especificamente pela sua vida emocional. Senhor, toca agora nas emoções desta mulher. Muitas vezes, a nossa visão fica turva não porque falta luz fora, mas porque há lágrimas dentro. Cura as feridas do passado que distorcem a visão do presente. Se ela foi traída, se ela foi enganada, se ela tomou decisões erradas que custaram caro, eu clamo agora pelo bálsamo de Gileade. Limpa as lentes dos olhos dela, Pai. Que a amargura não seja conselheira dela. Que o medo da repetição não a impeça de viver o novo. Eu declaro clareza emocional. Você saberá distinguir o que é intuição divina do que é trauma falando. O Espírito Santo está separando as águas agora, organizando os sentimentos, colocando cada emoção no seu devido lugar, debaixo do senhorio de Cristo. E agora, Pai, nós entramos na sala das finanças e do trabalho. Esta é uma área que tira o sono, que rouba a paz logo pela manhã. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é quem nos dá força para adquirir riquezas e que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Mas muitas vezes a indecisão financeira traz muita dor. Eu apresento cada boleto, cada dívida, cada contrato, cada oportunidade de emprego diante do Teu trono. Clamamos pela sabedoria de José do Egito para esta mulher. Que ela tenha estratégias que não vêm de cursos humanos, mas de revelação divina. Se há um negócio travado, que o Senhor mostre o caminho. É para insistir ou é para mudar? Mostra, Senhor. Se há uma porta de emprego que parece brilhar, dá a ela o discernimento para saber se é porta de Deus ou armadilha do inimigo. Eu abençoo a mente administrativa desta mulher. Eu declaro que ela verá recursos onde outros veem escassez. Eu declaro que ela terá ideias criativas ao acordar, soluções simples para problemas complexos. Receba agora direção para o seu sustento. O pão nosso de cada dia não faltará, e a direção para multiplicá-lo também não. Caminhamos em espírito agora para dentro do seu lar, para a sua família. Senhor, o Salmo 25 diz que a Tua aliança é com aqueles que Te temem, e o Senhor lhes fará saber o Teu segredo. Revela os segredos do coração dos filhos, do marido, dos parentes. Às vezes, ela não sabe como agir com aquele filho rebelde, não sabe se fala ou se cala diante da afronta. Dá a ela a estratégia do silêncio profético e a estratégia da palavra cirúrgica. Que a casa dela não seja um campo de guerra, mas um porto seguro. Eu repreendo todo espírito de contenda que cria confusão mental dentro de casa. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde a entrada e a saída do lar dela. Senhor, se há decisões de mudança de casa, de escola, de cidade, que o Senhor coloque a coluna de fogo na frente. Não permita que ela dê um passo sequer se a Tua presença não for com ela. Mas se for para ir, que ela tenha a coragem de Josué para atravessar o Jordão. Minha amada, respire fundo e receba essa limpeza espiritual em cada área. Deus não deixa pontas soltas, Ele está cuidando dos detalhes. E eu sinto de te levar a refletir sobre a voz que você tem ouvido. O mundo grita o tempo todo. As redes sociais gritam como você deve ser, o que você deve ter, para onde você deve ir. Esse excesso de informação é inimigo da direção divina. Para ouvir a Deus, precisamos baixar o volume do mundo. Eu oro agora para que Deus coloque um filtro santo nos seus ouvidos e nos seus olhos. Que você perca o interesse por aquilo que só traz ruído e ganhe uma fome insaciável por aquilo que traz direção. Que ao pegar o celular, o Espírito Santo te incomode se aquilo for roubar o tempo da sua clareza. Que você tenha disciplina para buscar a face de Deus antes de buscar a face das pessoas. Vamos meditar na promessa do versículo 12 do Salmo 25. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher.
Olha que promessa tremenda! Não diz que você vai adivinhar o caminho, diz que ele vai te instruir. A instrução é um processo. Um professor não ensina tudo no primeiro dia de aula. Tenha paciência com o seu processo. Talvez hoje Deus te dê apenas a letra A. Amanhã Ele dará a letra B. Confie no processo de Deus. Não queira a resposta de dezembro se você ainda está vivendo janeiro. Receba o maná de hoje, a direção para hoje, o passo de hoje. Isso tira a ansiedade. Você só precisa acertar o passo de hoje. O amanhã pertence a Deus. Sinta o peso saindo das suas costas. Sinta a cobrança interna derretendo. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser dependente. A dependência de Deus é o lugar mais seguro da terra. Quando você diz, eu não sei, Senhor, mas tu sabes, você ativa o poder de Deus na sua fraqueza. Diga isso no seu espírito agora. Pai, eu não sei, mas tu sabes, e eu confio em ti. Deixe essa verdade preencher cada célula do seu corpo. A sua vida não está à deriva. Existe um capitão soberano guiando o seu barco. As ondas podem ser altas, a neblina pode ser densa, mas a bússola dele nunca falha. Eu quero abençoar agora o seu sono desta próxima noite e o seu despertar de amanhã. Que essa oração não termine quando o vídeo acabar, mas que ela gere um eco na sua alma. Que durante o dia, em momentos inesperados, você sinta a doce voz do Espírito te lembrando. É por aqui, minha filha. Não vá por ali. Espere um pouco. Fale agora. Essa sensibilidade será a sua marca registrada. As pessoas vão olhar para você e perguntar: como você sabia que daria certo? E você vai responder: eu não sabia, mas eu perguntei para quem sabia. Essa é a herança dos servos do Senhor. Receba agora um renovo de esperança. A esperança é a âncora da alma. Se a sua esperança estava abalada, achando que o futuro era sombrio, eu pinto agora o seu futuro com as cores da promessa de Deus. Jeremias 29:11 diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. O final da sua história não é confusão, é paz. O final do seu dia não será de exaustão mental, será de gratidão. Visualize o final do dia de hoje. Visualize-se colocando a cabeça no travesseiro com um sorriso leve, dizendo: obrigada, Deus, porque o Senhor me guiou em tudo. Tome posse dessa imagem. Ela é sua. Senhor, nós estendemos as nossas mãos para o alto em sinal de rendição e recebimento. Nós declaramos que a nossa agenda pertence a Ti, que os nossos compromissos pertencem a Ti, que os nossos encontros pertencem a Ti. Nada escapa do Teu olhar. Eu cerco esta mulher com muros de fogo, para que nenhuma falsa direção, nenhum conselho de ímpio, nenhuma seta de dúvida possa penetrar. Ela é propriedade exclusiva de Deus, guiada pelo Espírito Santo, protegida pelos anjos e amada pelo Pai. Que a certeza da Tua presença seja mais real para ela do que o chão que ela pisa e o ar que ela respira. Fique em silêncio por alguns segundos agora, apenas desfrutando dessa companhia. Não peça nada agora, só desfrute. Sinta a paz. Sinta a clareza voltando como a luz da manhã que vai clareando o quarto escuro devagarzinho. Assim é na sua vida. A luz está aumentando. A luz está aumentando. E até que o dia clareie perfeitamente, o Senhor estará segurando a sua mão direita, dizendo: não temas, eu te ajudo. Receba esse abraço do Pai, receba esse consolo, receba essa força. Você está pronta, você está guiada, você está abençoada. Agora que o nosso espírito está aquietado e o nosso coração está aberto, vamos firmar os nossos pés na rocha inabalável que é a palavra de Deus. A oração nos conecta a Deus, mas a palavra é a resposta de Deus materializada para nós.
Eu quero convidar você a continuar nessa atmosfera de adoração enquanto nós navegamos por outras promessas poderosas de direção que vão servir como âncoras para a sua alma hoje. Não é apenas ler, é deixar a palavra ler a gente. É permitir que o versículo entre e organize a mobília da nossa mente. Vamos meditar profundamente em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que é um bálsamo para quem busca clareza. A palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que profundidade tremenda existe aqui, minha irmã. O texto começa com uma ordem doce: confia. Confiar é um ato de descanso. Quando você senta em uma cadeira, você não testa as pernas dela antes. Você simplesmente senta e solta o peso do corpo, porque confia que ela vai te sustentar. Deus está pedindo exatamente isso de você hoje. Sente no colo do Pai e solte o peso da dúvida. O versículo continua com um alerta: não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar significa apoiar. O erro que nos causa ansiedade é tentar apoiar todo o peso da nossa vida na nossa inteligência limitada. O nosso entendimento é pequeno, ele vê apenas o agora. Ele é influenciado pelo medo, pelo cansaço, pelas notícias ruins. Se você se apoiar apenas no que você acha ou no que você vê, você vai cair. Mas quando você transfere o peso para a sabedoria de Deus, que vê o fim desde o começo, você encontra estabilidade. E a promessa final é a mais linda de todas: Ele endireitará as tuas veredas. Talvez hoje o seu caminho pareça torto, cheio de curvas perigosas, cheio de buracos. Você olha e pensa que não tem jeito, que entrou em uma rua sem saída. Mas a promessa é clara: Ele, o próprio Deus, vai descer e vai endireitar. Ele vai terraplanar os morros e aterrar os vales na sua vida. O caminho tortuoso vai se tornar uma reta de bênção. Você crê nisso? Vamos avançar para Isaías 30, versículo 21, uma promessa que eu amo e que parece ter sido escrita para o seu dia de hoje. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Feche os olhos e imagine essa cena. Você caminhando e, de repente, uma voz suave, não na sua frente, mas atrás de ti, como um pai que cuida de uma criança que aprende a andar. Ele diz: é por aqui, não vá para lá, venha por aqui. Deus está prometendo uma direção auditiva, uma percepção espiritual aguçada. Muitas vezes nós pedimos para ver o futuro, mas Deus promete que vamos ouvir a voz dele no presente. Este é o caminho. Isso fala de especificidade. Deus não vai te dar um mapa genérico, Ele vai te dar uma direção específica para o seu problema específico, para aquela causa na justiça, para aquele conflito no casamento, para aquela dúvida profissional. Você ouvirá. Eu ativo a sua audição espiritual agora. Que você seja sensível para perceber quando Deus diz pare e quando Deus diz siga. E o texto diz: sem vos desviardes. A clareza de Deus traz foco. Quando a gente sabe para onde vai, a gente não perde tempo com atalhos que não levam a nada. Hoje, Deus te dá foco. Você não vai desperdiçar sua energia com o que não edifica. E não podemos deixar de lembrar do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Perceba a imagem que o salmista usa. Ele não disse que a palavra é um holofote que ilumina a estrada inteira até o horizonte. Ele disse que é uma lâmpada para os pés. Nos tempos bíblicos, essas lâmpadas eram pequenas, de azeite, e iluminavam apenas o suficiente para o próximo passo. E é aqui que mora o segredo da paz.
Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes só nos mostra o próximo passo para não ficarmos ansiosas com o tamanho da jornada. Se Deus te mostrasse tudo o que vai acontecer daqui a 10 anos, talvez você se assustasse. Então Ele cuida de você dizendo: filha, só dá mais um passo. Só confia em mim hoje. O amanhã eu já preparei, mas o hoje a gente vive junto. Agradeça a Deus pela lâmpada dos pés. Agradeça porque você tem luz suficiente para hoje. Você tem graça suficiente para hoje. Você tem pão suficiente para hoje. A clareza que você precisa não é para a vida toda de uma vez. É para as próximas 24 horas. E isso você já tem. A palavra dele está iluminando a sua decisão agora. Não tente enxergar a curva lá na frente no escuro. Caminhe na luz que você tem agora. E à medida que você anda, a luz anda com você. O caminho se faz caminhando com Jesus. Por fim, Tiago 1,5 sela o nosso coração com uma garantia. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Deus não se irrita com as suas perguntas. Lançar em rosto significa que Ele não vai jogar na sua cara que você já perguntou isso antes, ou que você deveria saber. Não, Ele é um Pai generoso. Ele dá liberalmente. Está com dúvida? Pergunte. Está confusa? Pergunte de novo. Ele tem prazer em responder. Ele tem prazer em compartilhar a sabedoria dele com você. Não tenha medo de incomodar a Deus. O ouvido dele está inclinado para o clamor dos justos. Minha amada, nós percorremos um caminho lindo de oração e palavra. Nós começamos com o coração apertado, pedimos direção, entregamos a ansiedade, visualizamos a paz, intercedemos pela família e pelas finanças. E agora nos firmamos nas promessas eternas. Você não é a mesma mulher que começou a ouvir este vídeo minutos atrás. Algo mudou no reino espiritual. Algo mudou dentro de você. Existe uma coluna de força sustentando a sua espinha agora. Existe uma clareza brilhando nos seus olhos. Eu quero que você leve essa atmosfera para o seu café da manhã, para o seu banho, para o ônibus, para o carro, para o escritório. Não deixe essa paz aqui no vídeo. Vista-se dela. A oração da manhã não é um ritual para cumprir tabela. É o combustível para viver o dia em vitória. Você está abastecida. Você está cheia. Você está guiada. Eu profetizo que o dia de hoje será marcado por coincidências divinas. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. As peças vão se encaixar. O que estava travado vai destravar suavemente, e ao final do dia você vai se lembrar deste momento e vai glorificar o nome do Senhor. Vamos fazer o nosso selamento final. Coloque a mão no seu coração, respire fundo uma última vez, sorrindo para o Pai, e diga comigo: Senhor, eu recebo a Tua direção, eu recebo a Tua paz, os meus passos são guiados por Ti. O meu dia é abençoado. Eu sou amada, guardada e instruída pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, com a sua casa e com as suas decisões, hoje e para todo o sempre. Vá em paz, minha irmã. Vá e vença, porque Deus é contigo. Amém e amém. E antes de encerrarmos, eu quero deixar um ensinamento rápido para você carregar no peito hoje. O Salmo 25 que oramos foi escrito pelo rei Davi num momento em que ele precisava desesperadamente de Deus. E ele descobriu um segredo. A direção de Deus não vem para quem tem pressa, vem para quem tem intimidade. Faze-me saber, é um pedido de quem quer caminhar junto. Deus não é um GPS que só fala a rota. Ele é um pai que quer ir no banco do passageiro com você. Então, durante o seu dia, se a dúvida bater de novo, não se desespere. Pare, respire e sussurre: Pai,
O que o Senhor acha disso? Convide Ele para as pequenas escolhas e Ele te guiará nas grandes. Se esta oração foi a resposta que você precisava hoje, se você sentiu essa paz invadindo o seu quarto, a sua sala, o seu coração, eu quero te pedir um ato profético. Escreva aqui nos comentários a sua declaração de fé. Deus guia os meus passos. Escreva isso para selar. Deus guia os meus passos. E se você conhece alguém que está indecisa, sofrendo, mande este vídeo para ela agora. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Eu te abençoo, te amo em Cristo e declaro um dia de vitória e direção plena. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.